Às vezes eu fico me perguntando, será que a pessoa entende quando ela fala amai-vos uns aos outros? O que ela entende disso? Será que ela leu a Bíblia ou está apenas parafraseando? Será que ela entendeu o que Jesus estava ensinando ali? Porque quando Jesus fala amai-vos uns aos outros como eu vos amo, o que ele quer dizer? O sacrifício que Jesus ia fazer para que alcançássemos o perdão e assim a salvação. Então, quando você passa a entender que o amor de um para com o outro é o amor dentro do Evangelho, é um amor em que eu quero que você também seja salvo, mas eu não posso te carregar comigo. Mas eu vou falar de você, vou falar para você de Jesus, para que você entenda o amor que eu sinto por Jesus e que o amor que Jesus tem por nós. Então, nós vamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Com compaixão, né? Com zelo, com cuidado, com a preocupação de você também alcançar a salvação. Esse é o amai-vos uns aos outros, né? Então, quando alguém fala amai-vos uns aos outros, as pessoas entendem que é um amor de humano, entendeu? O amor humano é o seguinte, a gente tem que diferenciar o amor de Jesus, que é o amor da salvação, de um amor terreno. Ou seja, você ama a sua mãe da mesma forma que você ama a sua esposa, ou o seu esposo, o seu namorado, sua namorada, a mesma forma que você ama a sua namorada, você ama o seu amigo, entendeu? Então, há essa diferença de amores e sabores. Então, quando você tem esse entendimento da diferença de um amor de um homem para com a mulher, de um pai para com um filho, né, de um amigo para com o outro, quando você entende e percebe que o amor de Jesus é um amor de salvação, amor de evangelho, amor de falar do céu, da eternidade, do amor de Deus, entendeu? Essa é a diferença essa é a questão do amai-vos uns aos outros, né? Como eu vos amo. Jesus nos ama como amigo, porque Jesus diz, não sois servos, sois amigos, porque um servo não sabe o que o Senhor faz, vocês sabem o que eu faço, Jesus diz, né? E no começo desse capítulo, João 15, Jesus fala que ele é a videira verdadeira. E o Pai, que é o nosso Senhor Deus, é o agricultor. O galho que não produzir fruto, ele vai cortar. Entendeu? E aquele que produzir frutos, Deus vai podar para que dê mais frutos. Entendeu? Então, se você está evangelizando, você está frutificando na obra, entendeu? Então você está difundindo o amor de Jesus. É isso que você tem que fazer, difundir o amor de Jesus, né? Entendemos assim. Então, quando você diz que amai-vos uns aos outros, que não sei o quê, quando um crente fala sobre pena de morte, já que você não ama o seu semelhante, nós amamos em Cristo Jesus, né? Qual outro sentimento que nós podemos ter além do amor em Cristo Jesus? O amor em evangelizar, o amor em dizer para você que tem solução para a sua vida, que você pode ser salvo, que você pode alcançar a salvação. Esse é o amor que Jesus nos deixou, entendeu? Lógico que temos compaixão, temos um sentimento mútuo por algumas pessoas e tal, né? Paulo, acho que Paulo que diz, não lembro muito bem aqui, ele fala, Jesus diz que amai-vos uns aos outros, mas se possível vivam bem, entendeu? Ao decorrer das nossas vidas arrumamos inimigos, arrumamos pessoas com desavença e tal, mas se você tiver um espinho em seu coração, você pode não alcançar a salvação. Então livre-se desse espinho, retrate com o seu amigo, com o seu inimigo, antes que venha o dia e que você não tenha mais essa oportunidade. Entendeu? Então quando um crente fala sobre pena de morte, e a outra pessoa diz, não, mas amai-vos uns aos outros como Jesus diz. Espera aí, pena de morte, eu não quero que eu te desejo que você morra, não quero que você morra. É simplesmente o cumprimento de uma lei. Quando Jesus fala, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, né? É a questão de eleição, você votar, você trabalhar, você fazer essas coisas, entendeu? Do cotidiano, na vida secular.
E você tem sua vida espiritual, que é evangelizar, que é falar de Jesus, que é ir na igreja, que é cantar, louvar, ler a palavra e tal. Então essa é a diferença, né? Dá Deus que é de Deus, dá César que é de César. Entendeu? Então, Jesus estava do lado de dois criminosos. Que naquela época, a pior punição, o que um criminoso podia ter era a pena de morte que Jesus fez. Para ter a pior punição, que era morrer na cruz. Simplesmente ele estava falando a verdade, ele estava falando do evangelho, ele estava falando do amai-vos uns aos outros. E os religiosos da época não aceitavam aquilo que eles estavam perdendo fiéis. Eles estavam perdendo os fiéis, entendeu? Eles estavam perdendo doações, né? A igreja estava esvaziando, muitos seguiam Jesus, entendeu? Aí eles começaram, né, a conspirar contra Jesus, falando que ele era um blasfemo, falando que ele falava que era o filho de Deus, que não sei o que, isso não é permitido e tal. Então, onde Jesus foi crucificado, do lado de dois ladrões, né? E isso se remete aos dias de hoje. Quando você fala a verdade, quando você fala da palavra de Deus, muitos se levantam contra você, né? Quando você denuncia uma igreja, né, que manipula pessoas, quando você fala de uma igreja que extorque pessoas para ter dinheiro, para ter seus bens, né, você está errado. Não pode. Entendeu? Você tem que sim denunciar essas coisas, falar a verdade para as outras pessoas. Entendeu? Então, Jesus foi crucificado por causa disso, por falar a verdade, por falar da salvação. Seja como Jesus, um imitador de Cristo. Ame como Jesus te amou. Jesus morreu por você. Por que você não pode morrer pelas pessoas a qual necessitam de ouvir a palavra de Deus? Então, Jesus estava ali do lado de dois ladrões. Um disse, se tu és Cristo, livra-se, né, dessa situação e livra nós também. O que esse ladrão queria? Ele queria voltar para a vida de crime. Ele não queria aquela condenação que estava sobre ele. Você, como pecador, você tem que se arrepender dos seus pecados para alcançar a salvação. Entendeu? O outro ladrão disse para o blasfemo se calar, porque ele estava ali porque ele merecia. Eles estavam ali porque eles mereciam. Ele disse, estamos aqui porque merecemos. Pelos nossos crimes, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Mas esse nada fez. Né? Estamos sendo condenados justamente. Mas esse, Jesus nada fez. Simplesmente ele falou a verdade e foi condenado. Né? Então o ladrão vira para Jesus, né, o que realmente se arrependeu, e fala, Senhor, quando chegar no seu paraíso, lembra-te de mim. E Jesus fala, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Ele alcançou a salvação, mas mesmo assim não deixou de cumprir com a lei. Ele foi punido pelos seus crimes. Né? E antes, o povo escolheu a Barrabás, um bandido criminoso, como sempre acontece. Como sempre acontece, né? Jesus vem para nos salvar. Vem para falar a verdade, uma salvação alternativa, né, para que você não morra. Mas o que o povo faz? Crucifica Jesus e solte a Barrabás. Eles escolhem o lado errado, eles escolhem o mundo, eles escolhem um ladrão. É o que acontece hoje em dia. Vocês dependem de políticos corruptos, né? De políticos só por causa que te dão um dinheirinho, te dão uma vidinha mais ou menos aqui, e vocês esquecem da salvação, esquecem do que Jesus pode realmente fazer. Né? Aí fala que não, a Lava Jato está pegando pesado com o Lula, que não sei o quê. É um corrupto, ladrão, safado, vagabundo. Tem que ser condenado pela lei, justamente pela lei, pelos seus crimes. Ah, mas não consegue provar? Consegue sim. Consegue provar sim. Ele, como tantos outros. Né? Sabe por quê? No Brasil existe a pena de morte. Sabia? Só que essa pena de morte não se qualifica para estuprador, assassino, né? Para latrocínio, crimes hediondos, entendeu? Um cara que pega carona com a mulher e mata ela estrangulada não se enquadra, né? O crime de pena de morte nada mais é, né, um período de guerra, entendeu? Simplesmente é um crime que é para período de guerra, para traição, favor ao inimigo, coação ao comandante, fuga em presença do inimigo, motim, revolta ou conspiração contra o governo em época de guerra. Só para isso que a pena de morte serve. É morte por fuzilamento. Não é como nos Estados Unidos. Você matou seus pais com um martelo, você vai ser preso, você vai ser condenado à prisão perpétua, a cadeira elétrica, câmara de gás, alguma coisa. Mas não, aqui no Brasil não.
né? Aí vem quem? Vem os direitos humanos e passa a mão na cabeça do estuprador, como a Maria do Rosário, defendendo o Champinha, né? Tava lá Bolsonaro lá defendendo a honra da mulher, né? Dizendo que nenhuma mulher merece ser estuprada. Aí os esquerdistas ainda infamam a situação, dizendo que Bolsonaro falou que Maria do Rosário não merece ser estuprada porque ela é feia. Ele não falou isso. Veja o vídeo lá. Ele não fala isso. Ele diz que não estupro você porque você não merece. Ele manda o recado de que nenhuma mulher merece ser estuprada. E você não entende isso. Os esquerdistas não querem entender isso. Defende um Lula que fala que mulher é do grelo duro. Entendeu? Fala que tal cidade é cidade de viado. Aí você defende. Ninguém fala nada disso do Lula. Né? Porque o Lula o santo, aquele sapo barbudo lá, cachaceiro, entendeu? Então vê bem o que você faz na sua vida, vê bem como você raciocina, entendeu? Pena de morte deveria ser sim para estuprador, né? Para assassino, para um cara igual um Champinha que abusa 5 dias de uma menina e depois arranca sua cabeça com a faca cega, né? O Champinha tá aí vivendo aí em colônia de férias e tal, sendo que a psicóloga disse que ele não tem condição alguma de voltar para o meio social, porque ele é um cara extremamente perigoso. Você fica aí defendendo corrupto. Entendeu? Pena de morte, sim, deveria ser lei aqui no Brasil. Questão de armamento também, o cidadão de bem se armar, porque eu não quero que um vagabundo pule dentro do meu quintal, abuse da minha irmã, da minha mãe, de mim, né? Mata a minha família e sai rindo. Porque se for aprovada a lei de pena de morte e eu tiver a posse de uma arma, se for aprovado no Brasil o armamento do cidadão de bem e eu tiver com a arma e o vagabundo para dentro da minha casa para fazer mal a mim, ele vai para o inferno. Vai sim, mas e o amai-vos uns aos outros? Espera aí, calma aí. Ele quis ouvir a palavra de Deus, ele teve tempo de ouvir a palavra de Deus e negou, como o outro ladrão, entendeu? O outro ladrão não quis saber da palavra de Deus e pagou pelos seus pecados com a sua vida. Esse ladrão que invade a casa dos outros aí está errado. Um senhor se defendeu matando um vagabundo que entrou dentro de sua casa e o senhor foi preso. Vê bem. Então, o cidadão de bem merece assim se proteger. Se a menina do táxi, lá, esqueci o nome da menina lá, se a menina do táxi, que dividiu carona lá, tivesse um porte de arma, talvez hoje ela estaria com seu noivo lá, que juntaram dinheiro, né, para poder casar e tal, ter uma vida feliz, mas ela não pôde fazer isso. A sua vida foi interrompida por causa de um vagabundo, né, que pela lei, essa lei vagabunda de saidinha, né, ele saiu no Natal, na Páscoa, até hoje não voltou, ficou foragido, né, entrou no grupo WhatsApp aí, chegou e matou a menina. Quantos outros vagabundos, assassinos estão soltos por causa dessa merda aí? A menina mata os pais e sai no dia dos pais, no dia das mães, né? Sai no Natal, entendeu? Esse é o nosso país, essas são as nossas leis. O cidadão de bem que se defende vai preso. O estuprador vai para a colônia de férias, né? O que aconteceu com o maníaco do parque? Aconteceu o que com ele? Está preso, deve estar até solto já. Aconteceu o que com ele? Nada. E as vítimas? Elas sim foram condenadas à morte. Entendeu? O cidadão de bem está condenado à morte, né? Em fila de hospitais, por causa de corruptos, né? No poder, que negam assistência, negam ajuda. Mas dá esmolinha, dá Bolsa Família, né? E tá bom sua Bolsa Família aí. Enquanto você morre de fome, morre em fila de hospital, tá tudo certo, paga uma gasolina cara, tudo caro nessa merda. Esse é o país que nós vivemos, essa merda aí que corruptos fizeram. Mas no governo Lula, não, desde o governo Fernando Henrique que tem ladrão. Desde Fernando Collor, que deu aquela pernada no Brasil todinha aí. Desde aí que existe corrupção. Entendeu? Então, estamos em pé de guerra. Estamos nessa situação. E você defendendo por isso corrupto. Aí quando o crente fala de pena de morte, amai-vos uns aos outros, como? Se ninguém nos ama como Cristo os ama. Jesus ama a todos, entendeu? Mas nós temos que falar da palavra do Senhor para qualquer pessoa. Mas ela tem que querer ouvir. Não podemos jogar pérola aos porcos. Se você quiser ouvir a palavra de Jesus, nós vamos falar. Agora, se você não quiser, a escolha é sua. Lembre do ladrão que queria ser salvo para esta vida, para continuar na vida de pecado.
enquanto o outro ladrão, né, pagou pelos seus pecados, sabia que estava errado, sabia que aquilo que estava acontecendo ele merecia, mas alcançou a salvação.